mais. Então eu já estou planejando e em breve pode ser que venha aí. Um semestre do ano já se foi e a tag escolhida é justamente sobre isso. Ela se chama tag 50%, justamente. Metade do ano passou, metade do ano está pela frente. Eu vim fazer algumas considerações do caminho percorrido até aqui. E eu já até fiz considerações em off sobre a minha meta do ano e eu vi que, olha, eu vou precisar me empenhar mais para poder cumprir. Já um pequeno spoiler, né? Vamos começar então pela primeira categoria, que é o melhor livro que eu li até agora nesse ano. O título escolhido para essa categoria foi Conclave. Eu tenho um vídeo aqui só sobre Conclave, do quadro Livro versus Filme. Gente, temos uma presença aqui, hein? Acho que tem mais gente querendo participar do vídeo, hein? Ixi, vai saber. Ou fui eu que bati o braço no vidro. Conclave, independente se filme ou livro, foi o hit desse ano. Então eu acho que vocês aí, em maioria, ouviram falar e souberam que ele foi um título bastante aclamado e fazendo por merecer. O filme é sim muito legal, mas o livro... Gente, aquele livro eu devorei em 2 dias. Poderia ter lido em 24 horas, sim, facinho, mas a gente tem mais coisa para fazer, né? A gente tem uma vida para viver. Só que realmente é um livro muito fluido, um livro muito interessante, parece sim uma grande fofoca religiosa. Para quem quiser saber mais, assista aquele vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. É perfeito, é simplesmente uma narrativa que eu não esperava e me surpreendeu bastante. Até estaria aqui em outra categoria, mas eu quis evitar repetir títulos aqui, tá? Ao longo do vídeo. Por isso, às vezes um livro ele valeria estar em muitas outras categorias, mas eu escolhi uma só para representar. Lembrando que essa tag não fui eu que criei, ela é muito antiga aqui no BookTube. Já teve bastante gente que fez antes de mim. Eu usei como base o vídeo do GF, o Geek Freak desse canal aqui. E ele mesmo falou no próprio vídeo que ele deu uma alterada nas categorias. Aí eu fui lá e mexi mais ainda. Porque em várias categorias ele citou 3 livros. E, gente, como eu falei, eu dei uma olhada aí para ver se eu vou alcançar minha meta. E eu não li tanta coisa assim. Então, se eu colocasse 3 livros por categoria, eu ia repetir muito. E era justamente isso que eu estou tentando evitar. Vamos então para a categoria número 2. As melhores continuações que você leu até agora nesse ano. Repara até que está no plural, porque eu acho que era para ter mais de um livro nessa categoria. Eu escolhi um só, porque eu não li muitas continuações. Eu li só 2. A escolhida foi Caminhos Percorridos, da série de The Walking Dead. Era meu sonho ler essa série de HQs, porque eu sou muito fã da série televisiva. Eu assisto desde que eu era criança, acho que eu tinha uns 9 anos quando eu comecei a assistir mesmo, né? Porque passava na TV, de vez em quando eu via cenas, recortes, e eu sempre achei muito atraente no sentido entretenimento essa série, eu sempre quis. Quando eu comecei a assistir, eu vi que realmente era a série certa, porque é uma das minhas favoritas da vida até hoje. E vira e mexe, eu assisto de novo, porque eu tenho apego emocional, não sei o que é, gente. Sim, é uma série de terror sobre zumbis. E se tem uma coisa assim, um arco ou um tema, vamos dizer, de terror, que é o que mais me agrada, é zumbi. Porque eu acho até também uma coisa um pouco mais perto da realidade, menos ficcional, e eu gosto porque tem a ver com ciência. Assim como outros tipos de histórias fantasiosas, tipo super-heróis, geralmente tem uma parte da ciência também que explica o fato daquilo ser verdade dentro do livro. É uma verdade dentro da ficção. Fora, infelizmente, não. No caso de, por exemplo, Superman, porque zumbi eu prefiro que fique só na HQ mesmo. Aliás, é bom citar esse título porque eu pretendo fazer um vídeo em breve sobre essa série. Fica aí um pequeno spoiler. E caso você queira assistir e ainda não é inscrito, então se inscreva, ative o sininho com a opção todas as notificações para ter certeza que quando o vídeo sair, você não vai perder. Eu escolhi esse título porque o outro eu não posso contar,
porque já tem projeto com ele e quando eu faço projeto eu evito falar, porque não tem uma ordem exata de quando vai sair, não tem uma previsão. E, gente, esse projeto é pro ano que vem, tá? Então não adianta eu falar, porque aí vocês vão ficar ansiosos ou vão ficar esperando, cobrando, e não vai sair esse ano, não adianta. E eu tô pontuando isso porque, apesar de essa continuação ter sido boa, eu acho que eu cheguei a citar no vlog de leitura, que eu fiz específico só lendo HQs, eu vou deixar aqui embaixo também, que algumas coisas me incomodaram. Eu não sei se saiu para a versão final que vocês assistiram, mas eu gravei falando sobre isso. O fato de que o autor, já começa que é homem, então já esperava uma dessa. Ele coloca certos assuntos que não tem nada a ver no meio da história, assim, sem contexto nenhum. E terror tem muito disso, que aparece cenas ou um contexto sexual aleatoriamente. Isso, gente, não tem nenhum problema quando eu já sei que a história vai ter isso. Porque, por exemplo, se você lê um livro de romance, você já imagina, né? Eu tô lendo um livro de terror. Eu tô esperando zumbis, tô esperando conflito entre mortos e vivos. Eu não quero saber. Então era uma quebra de clima total, gente. Ah, isso me irrita. E filme de terror tem muito, porque que nem eu falei, né? Geralmente são homens que escrevem, e aí eu não sei o que dá na cabeça deles, o que se passa, que eles querem colocar uma coisa dessa sem sentido algum. Achei isso desnecessário. Então, por mais que seja uma boa continuação, recebeu 4 estrelas. Já a terceira categoria é sobre lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Ou seja, dos livros que foram lançados de janeiro até julho, o final dele, quais os títulos que mais me interessaram? E, gente, quando eu vi que a Taylor Jenkins Reid ia lançar um título novo, é claro que eu já fiquei muito animada, porque ela é uma escritora atual, recente, que só lança coisa boa. A mulher escreve bem, ela é muito boa no que faz, então, quando eu descobri que ela iria lançar Atmosfera, que, por coincidência, é um livro, sim, de romance romântico, que é uma coisa que não me interessa muito, então, né, lá embaixo. Só que aí sobe lá em cima no meu conceito, por quê? Porque o título faz alusão ao tema que vai ser abordado na história também, da vida pessoal da protagonista, que é astronomia, gente, sobre astronautas. E aí eu fiquei, caraca, eu amo astronomia, desde criança tenho um interesse muito grande por isso. Eu não sou a pessoa da ciência, sabe? Tipo, biologia, química, física, essas coisas aí, gente, eu sou péssima. E eu nunca entendo muito bem, nunca consigo lembrar das coisas. Só que a astronomia, por mais que envolva muita física, infelizmente, né, não tem o que eu possa fazer, sempre atraiu a minha atenção. Sempre fui muito curiosa por astronomia, por ver o céu. Eu sempre quis estudar isso. E eu amo histórias narrativas que têm a ver, viagem no espaço. Então é mais por isso que eu tô empolgada. Eu sei que vai ter romance romântico. E é uma coisa que ultimamente eu não tenho me importado tanto. Eu não evito de ler se eu souber que é sobre isso. O que vai mais me interessar não é essa parte. É a parte profissional da protagonista, que é uma coisa que a Taylor Jenkins Reid escreve muito bem. E Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ela escreveu muito bem sobre como é ser uma atriz, como é Hollywood e o mundo do audiovisual. Em Daisy Jones and the Six, ela soube escrever muito bem sobre como é o mundo do rock, uma banda especificamente, e falando, aliás, de integrante por integrante de banda, e representou super, porque eu também sou roqueira, então eu sei que a diva sabia do que estava falando. Ela estuda muito bem, porque ela não é todas essas profissões que ela escreve. Mas quando ela pesquisa, ela faz questão de entender tintim por tintim. Carrie Soto também é um livro que fala sobre uma tenista e as pessoas elogiam muito. Eu não cheguei a ler ainda. A Atmosfera vai falar sobre uma astronauta e eu imagino que vai estar muito bem representado. Depois de rasgar muita seda pela Taylor Jenkins Reid, vamos para a próxima categoria, a quarta, se chama O Livro Mais Aguardado do Segundo Semestre. Ou seja, falei aqui sobre os lançamentos do primeiro semestre,
Agora, sobre os lançamentos que estão previstos para a partir de julho esse mês até o fim do ano. Confesso para vocês que essa categoria foi difícil, porque eu nem sabia o que estava por vir aí. Então eu tive que fazer uma pesquisa antes de formar o roteiro desse livro e o escolhido foi A Loja de Cartas de Seul. Pelo nome, a gente já entende que vai falar sobre essa coisa de troca de cartas e eu acho um tema muito interessante, principalmente porque eu curto muito o vintage no geral, exceto coisas assim, sociologia, vamos dizer. A condição financeira das pessoas, a condição de trabalho das pessoas, a divisão de classes sociais, coisas como racismo, machismo, misoginia, homofobia, esse tipo de coisa toda, é claro que eu não gosto, gente. Eu não tô falando dessa parte, da parte política, da parte religiosa, como era antes. Eu tô falando de coisas como moda, entretenimento, cultura e a comunicação é uma delas, porque antes era muito difícil comunicação, não era uma coisa instantânea e a carta era uma das coisas usadas. Foi-se o tempo, depois que criou o seu celular, já era, ninguém mais faz. Eu acho que são situações muito específicas. E o que eu gosto na carta é que justamente é uma coisa que não é mais popular, é algo raro. E quando a pessoa faz para você ou você faz para ela, você tem que se dedicar, porque não é tão rápido quanto digitar. Você, sabe, parece que só o fato de ser uma folha e ser um textão já te coloca numa vibe de escolher muito bem as palavras e florear bastante aquele texto, escrever com todo o sentimentalismo possível e é uma delícia, porque você se dedica muito e quando você recebe uma carta, causa um sentimento muito bom, porque você sente o esforço que a pessoa fez para escrever aquele texto. Ela podia ter mandado uma mensagem, ela poderia ter escrito uma frase curta, mas ela tomou tempo da vida dela para fazer aquilo para você. E é isso que me deixa curiosa sobre esse livro. Ele vai ter outras questões envolvidas. Também, outra coisa que é interessante é que é um livro de healing fiction. É uma onda de livros que está vindo recentemente, está sendo bastante popular, principalmente lá na Ásia, e a maioria dos livros são escritos por lá. É uma trend nova, gente, então isso também é uma coisa atrativa. Agora, sobre a sinopse do livro, o que eu me lembro é que se fala de uma loja de cartas de Seul, porque se eu não me engano, a protagonista ela ficou desempregada, aí ela teve que trocar de trabalho e foi nessa loja de cartas, mas ao mesmo tempo é um lugar em que ela não queria trabalhar, porque justamente ela está procurando evitar receber cartas de uma pessoa específica com quem ela brigou, teve uma treta, um ressentimento. Então fica uma coisa um pouco contraditória, sabe? A última coisa que eu quero ver na frente é carta, mas eu vou trabalhar onde? Numa loja especializada em escrever cartas para terceiros. É tipo uma coisa assim, correio elegante. E esse tipo de história que fala sobre conflitos de relacionamento é muito interessante, principalmente drama familiar, sabe? Coisas entre mães e filhos, pais e filhos, irmãos, até no sentido de avós e netos, tudo isso, assim, é uma fofoca da boa, né? A quinta categoria, chamada Os 3 livros que mais te decepcionaram esse ano. Eita, tinha que ter uma categoria ruim também, que não só de coisa boa se vive. Apesar de que, gente, eu não posso falar que nenhum livro desse ano foi ruim. Eu também sou muito otimista com leitura, eu dou segunda chance, eu sou assim uma pessoa idealista nessa parte. Foram decepções, mas não no sentido de terem sido títulos ruins. Apenas que não entregaram o que eu queria, porque assim, né, gente? A gente tem uma expectativa e se não é o que a gente quer, a gente vai achar ruim e vai querer tirar a estrela da nota. Os 3 títulos então escolhidos são Forrest Gump, eu coloquei em ordem cronológica, A Pequena Sereia e A Garota do Mar. Forrest Gump eu li na intenção de estudar, porque o que eu quero ser no futuro é roteirista e quando você precisa fazer estudo de caso, ou seja, você vai pegar uma obra que já foi feita, é muito aclamada e é um exemplo considerado, você estuda ela para você aprender com ela.
Forrest Gump é uma obra muito falada, principalmente dentre quem estuda sobre cinema, porque é um exemplo bem redondinho de A Jornada do Herói, que é um modelo utilizado para a escrita de praticamente todos os filmes, tá? Principalmente filmes de super-heróis, né? Afinal, se chama A Jornada do Herói, mas não só, tá, gente? Tem filmes que não tem nada a ver com isso, mas aí você olha assim, passo a passo da Jornada do Herói e você vê que é claramente isso. Então, na época, eu assisti esse filme e li o livro, mas antes de eu ler o livro, eu já havia sido alertada, através de resenhas que eu assisti no YouTube, de que o livro, sim, gente, esse filme é inspirado num livro, ele não é tão bom quanto o filme. O filme ele foi repaginado para encaixar na jornada do herói. Então, ele foi refeito e ele ficou muito melhor que o livro. É raro isso acontecer, mas, gente, fazer o quê? O livro de fato era meia boca, mas o meu problema não foi esse, não. É só porque eu tava com a expectativa muito alta, sabe? Eu coloquei o sarrafo alto demais e aí acabou passando por baixo. A experiência de leitura é um livro bem curto. Eu li inglês também para estudar inglês, né? Estudar o reading. Foi uma experiência boa, só não foi o que eu achava que seria. Já a Pequena Sereia foi uma releitura da história homônima, pelo que a gente acha, é dos irmãos Grimm, mas provavelmente é muito anterior a eles. Porque, pra quem não sabe, os irmãos Grimm meio que plagiaram tudo que tem o nome deles. E a intenção daquele livro foi ser um livro de terror, ou seja, ele é muito mais parecido com a narrativa dos irmãos Grimm do que com a narrativa da Disney. Eu gostei do livro também, mas eu senti alguns pontos que tava muito lacração. Gente, eu sei que a galera que é de direita fala dessa forma, porque lacração, a pessoa só quer lacrar, que lacra do lucra, de uma forma muito pejorativa, porque as pessoas, eu não tô falando que são todos de direita, tá? Mas é essas pessoas que falam sobre lacração. Primeiro que não sabem nem o que significa. Segundo que é uma galera que é contra você questionar o que está errado. Ou seja, está errado, parece que a pessoa quer que continue com aquele problema. Para quem não sabe, gente, isso que é o tal do lacrar. É você fazer um questionamento de uma coisa que está errado e propor corrigir, né, para a coisa certa. Só que esse livro eu achei que ele exagerou às vezes. Tinha uns pontos que ficavam maçante, umas coisas sobre machismo, sobre rivalidade feminina, que eu acho que bateu demais na tecla. Chegou a ficar uma coisa tediosa. Porque eu não tenho nenhum problema com discutir esse assunto. Só que eu acho que às vezes, gente, a gente está lendo para alienar, no sentido de não é que eu queira que o meu cérebro seja oco, que ele seja lisinho. Não é isso que eu tô falando. Mas tem um momento, gente, que eu não quero pensar em questões sociológicas e políticas. Eu quero ler uma coisa para relaxar, me entreter e não ter que fazer força em nada no meu cérebro. E não dava, porque a gente tava esperando terror, eu tava esperando coisa assim, até gore, vou confessar. Só que do nada vinha essas coisas de homens e mulheres e mulheres, porque tem muita rivalidade. Só que era um assunto que vinha e também não ia embora. Ele vinha e continuava, e continuava, e continuava. E não era isso que eu tava procurando. Eu achei que não ia ter essa coisa, gente. Eu li só para ficar de boa, não para ficar pensando. E eu já tenho uma cabeça muito acelerada. Pra vocês terem ideia, gente, eu penso de política antes de dormir, tá? Ou seja, eu preciso de às vezes 5 minutos sem pensar nessas coisas. Traz até um pouco de culpa falando assim alto para todo mundo ouvir, mas é que, gente, ninguém aguenta, né? Pensar só em problema fica complicado. Vamos então para o terceiro livro, que foi A Garota do Mar. Eu já falei dele aqui, inclusive essa parte específica eu já cheguei a comentar, então não vou me estender muito. Eu gostei do livro, é um livro de romance romântico teen, ou seja, adolescente, mas o final do livro, não vou falar especificamente, foi um final mais aberto e não foi o final que eu queria. Simples, gente. Então na hora eu fiquei meio brava, só que não deu 5 minutos e aí eu entendi. E a pessoa que escreveu fez muito certo. Foi a decisão certa, sim, a ser tomada pelo final. Mas, gente, é aquilo, né? No primeiro momento, quando não é o que a gente quer, a gente fica revoltado. Porque eu falo pra vocês, é difícil eu gostar de um livro de romance romântico.
Então, quando eu gosto, na minha cabeça precisa ser perfeito. A sexta categoria, 3 livros que só foram ruins mesmo, gente, não tem nada. Como eu falei antes para vocês, eu não li nada ruim até agora, né? Porque ainda tem metade de um ano, pode ser que aconteça. Espero que não, que continue assim. Mas, olha, eu tô bem tranquila, não tô mais como eu era um tempo antes, de que se o livro não era do jeito que eu queria, eu falava mal até a 40ª geração do autor. Hoje em dia eu não sou mais desse jeito, então bora passar para a 7ª categoria, que coisa ruim a gente não quer. O livro que mais me surpreendeu esse ano. Falei para vocês que Conclave poderia voltar, mas eu escolhi então O Primeiro Amor de uma Camponesa, que eu também já falei dele aqui recentemente. É de romance romântico e ele foi um livro que me surpreendeu porque ele não para só por aí. Não é só sobre a formação de um casal. Por mais que o livro se passe no século XIX, ele vai trazer algumas problemáticas que naquele tempo não eram discutidas, mas já que a gente está lendo hoje, então vamos discutir. Só que é trazido de uma maneira legal, não é tão maçante quanto A Pequena Sereia. E em algumas dessas discussões acontecem mesmo problemas que vão ser detalhados ao longo da narrativa, dependendo da perspectiva que esse problema está sendo tratado, vai ser uma perspectiva fantasiosa e até um pouco um toquezinho de terror, sabe? Isso foi muito interessante porque eu não estava esperando. Eu esperava que fosse ser um baita clichêzão, mas não é nada clichê essa história e é muito boa. As duas próximas categorias não vai ter livro também, porque eu não consegui achar, encaixar, e são a oitava, novos autores favoritos, que pode ser pessoas que lançaram um primeiro livro da vida delas, da carreira, esse ano, ou então que eu teria conhecido esse ano. Já a nona categoria, um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. Eu até conheci autores que eu nunca tinha lido antes, não li nada que fosse o primeiro livro da carreira de alguém esse ano, e também não li muita coisa do mesmo autor, então por isso que não dá para considerar que alguém é favorito. Já a nona categoria, nenhum livro me fez chorar, gente, porque eu não li muita coisa triste, não li muita coisa emocionante. Ano passado eu li umas coisas assim, Capitães da Areia e Meu Pé de Laranja Lima. Gente, esses livros acabaram comigo. Eu chorava assim, de soluçar, do coração ficar acelerado, ficar horas chorando, porque são livros. Capitães da Areia é um livro que fala muitas coisas de política, sociologia. É um livro muito difícil, porque acontece muita coisa ruim, todo mundo sofre, é impressionante. Por isso que a gente chora. E Meu Pé de Laranja Lima também. O protagonista sofre muito. Em geral, eu vou dizer que todo mundo da família dele é infeliz, né? Mas aqueles livros têm muita diferença do que eu li esse ano. Esse ano eu não li nada daquele jeito, nada tão tocante, sabe? A 10ª categoria, que é a penúltima, já estamos chegando ao fim, gente, infelizmente, se chama Um Livro que Te Deixou Feliz nesse primeiro semestre. Eu escolhi, então, uma coisa contrária à categoria anterior, que foi um livro que teria me feito chorar, nenhum. Então eu escolhi um livro que me fez feliz no sentido de rir. E o título é Os Normais, de uma série que quem era adolescente, talvez nos anos 2000, eu acho, deve ter assistido, porque era muito famosa, protagonizada pela Fernanda Torres. Sim, gente, a ganhadora do Globo de Ouro. Yas, a nossa indicada ao Oscar, que devia ter ganhado, falo mesmo. É uma série de comédia, então, né? A intenção é que você dê risada mesmo. E eu nunca assisti, nunca consegui assistir, porque não passa mais na TV. E eu até sei onde que passa, mas eu não tenho, né, assinatura, meninas. E eu li o livro, escrito pela Fernanda Young, que também é autora da série, roteirista. E era um livro com uma diagramação totalmente diferente. Eu gravei um vlog de leitura em shorts aqui no canal, que vocês podem assistir, vou deixar aqui na descrição. E tá lá na aba shorts também. Totalmente diferente, porque eram só trechos, não eram episódios inteiros naquele livro, porque também seria muito longo se fosse. Foi um livro bastante fluido, porque eram só alguns pedaços de diálogos que tinham em alguns episódios, e também não era em ordem.
Não era do episódio 1, depois o 2, depois o 3. Não, era embaralhado. Às vezes tinham coisas que eram do mesmo episódio e estavam em páginas diferentes no livro. Um episódio estava lá no começo do livro, depois reaparecia lá no final do livro. E você conseguia também refazer o contexto disso. Gente, era muito engraçado. Foi uma série muito bem roteirizada. Tem sim as suas problemáticas, né? Com certeza, na Globo, quando a gente assiste, deve aparecer aquela tela preta no começo. Esse audiovisual reproduz falas e pensamentos da época. Porque, né, gente, tinha piada, sim, que hoje em dia não se faz, porque é errado mesmo e não se deve fazer. Eu gosto de rir enquanto eu leio, de chorar também, porque às vezes nós estamos precisando, né? A última categoria, então, 11ª, se chama Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu preciso, né, gente? Porque a meta foi grande. Eu fiz até uma conta de que mais ou menos se eu ler 5 livros por mês eu vou conseguir alcançar. E eu acho uma meta até mensal muito realista, sim. O título escolhido por coincidência foi citado agora há pouco Fernanda Torres, Ananda, nossa querida, que também protagonizou Ainda Estou Aqui. Eu quero assistir o filme e ler o livro. Eu não assisti esse filme até hoje, gente, por causa disso. Porque eu quero fazer uma coisa seguida da outra, porque eu tenho projeto. Assim como eu fiz de Conclave, eu também quero fazer de Ainda Estou Aqui. Só que eu não assisto ainda, gente, porque eu não quero piratear. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e caso sim, então deixe o like aqui para mim, relembrando sobre a inscrição, caso você tenha esquecido, agora é um ótimo momento, também para ativar o sininho. Fico por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo.